Olá, que Deus abençoe você de forma especial. Quero deixar aqui um abraço para minha sobrinha Cecília, que está nos assistindo. Que Deus abençoe você, minha querida, maravilhosamente. Quero trazer uma palavra de reflexão. Nós devemos pensar no dia de hoje. Uma palavra muito importante está em Mateus capítulo 8, versículo de número 23 ao 27. Jesus, estando eles com seus discípulos, ele pega o barco, ele vai para uma outra margem. Geograficamente falando, dizem que aquele mar era um lago de Genezaré, o mar da Galileia. E Jesus, estando com seus discípulos, ele vai atravessar para outra margem. E de repente vem um vento sobre aquele lugar. E é importante lembrar que aquela ventania, ela varria aquele barco. Os discípulos usaram logo todos os meios que eles tinham, que eram pescadores. Eles usaram seus métodos para tirar a água daquele barco, mas mesmo assim eles não. E eles começaram agora, quando não tinha mais solução, eles clamaram a Jesus. Eles correram até Jesus e para que Jesus viesse assim trazer uma solução. É importante que Marcos 4:35 é a mesma passagem, uma pequena diferença. Eles dizem assim: Mestre, não te importa que nós nos afogamos? Ou seja, ele estava ali reivindicando, exigindo de Jesus que ele tomasse uma providência. E Jesus, naquele momento, ele estava dormindo no barco quando ele foi confrontado pelos discípulos. Agora ele levanta-se, vai até a polpa daquele barco e repreende o vento. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E de repente aquele ambiente que estava ali, turbulento, o ambiente onde estava hostil, tempestade, os ventos e as ondas, estava quase afogando aquele barco. De repente, houve uma calmaria. Eu quero trazer para você essa palavra de reflexão, que você reflita que às vezes nós, diante de situações, nós usamos os nossos métodos. Nós às vezes só vamos recorrer a Cristo, a uma solução diante de Deus, quando nós esgotamos os nossos recursos. Quando nós não temos mais, quando não tem mais jeito aquela situação, é que nós recorremos a Deus. Quanto na verdade, o que deveria acontecer é que nós deveríamos recorrer a Deus até para uma prevenção. Mas às vezes nós só vamos recorrer a Deus quando nós estamos em uma situação que tornou-se um caos, não tem mais jeito. Estamos quase nos sucumbindo, já se foi a todas as nossas possibilidades, já viabilizamos todos os meios e não tem solução. E aí nós recorremos a Deus. Quanto na verdade, o que a palavra de Deus ela vai nos advertir é que nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus. Nós devemos consultar a Deus acerca daquilo que nós iremos fazer, que nós estamos projetando, para que o Senhor de fato ele venha fazer parte da nossa vida. Olha o que diz Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 17. Tudo que for fazerdes por obra ou por palavra, façam em nome de Jesus e dando ele graça. Às vezes nós não estamos fazendo como a Bíblia nos ensina. E os princípios e mandamentos, eles são para que nós venhamos exercer, para que nós venhamos praticar, para que nós venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas na verdade nós nos esquecemos dessas coisas e às vezes vamos recorrer aos nossos próprios méritos, nossas próprias condições.
Os discípulos, eles usaram toda a tática que eles tinham. Eram pescadores, eles sabiam como lidar com certas situações no mar. Mas aquilo foi tão intenso que as condições deles, a prática que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, se esgotaram e eles não tinham como resolver. E aí eles recorreram a Jesus: mestre, importa-te que nós morramos? Ou seja, é como se eles estivessem agora cobrando de Jesus: o Senhor não está vendo essa situação? O Senhor não está vendo que o barco está sendo varrido pelo mar, pelas ondas, pelos ventos? Nós vamos morrer e o Senhor não faz nada? É mais ou menos isso que Marcos aqui registra e deixa isso bem claro. Quando na verdade o Senhor está patente em todas as coisas. E por que as coisas elas vão de mal a pior? É porque Ele está esperando uma ação nossa. Ele está esperando que nós nos movemos. Ele está esperando que nós reagimos, que nós confessamos, declaramos, que nós venhamos dizer: Senhor, estou aqui, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da Sua aprovação naquilo que eu estou fazendo, eu preciso da Sua participação naquilo que o Senhor tem nos dado, que nós temos projetados. E aí, queridos, uma coisa importante também que nós aprendemos aqui é que o ambiente que estava um caos, e observe que Jesus estava no barco. Não é porque Jesus está conosco que nós não vamos passar por situações, e vamos passar sim. Agora, o que Ele quer é que nós clamamos a Ele para nos dar condição para vencer tudo isso. E é tão tal que quando Jesus foi acionado, Jesus, ele repreendeu o vento: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E o ambiente do caos, agora veio bonância. A bonância se instalou naquele ambiente. Olha só, o ambiente aonde nós permitimos que Jesus possa agir. O fato de Jesus estar presente e não dar a ele a liberdade que é lhes devida, ele vai deixar nós agir pelos nossos próprios méritos. Mas quando ele é acionado, ele vai dizer assim: agora eu vou exercer a minha função, o meu poder, porque vocês estão me dando a liberdade para que eu possa agir. Então, quando Jesus foi acionado, ele tomou parte da situação, controlou aquela situação e houve bonância. O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele quer fazer parte da sua vida. Jesus, ele quer fazer parte da sua família, dos seus negócios. Jesus, ele quer fazer parte de tudo aquilo que nós projetamos. E quando nós damos a ele a honra que lhe é devida, vai haver bonância, vai haver uma calmaria. Isso vai trazer gozo para a nossa alma, isso vai trazer para a nossa vida gozo, alegria, paz, uma paz perene. Porque o que Jesus ele vai promover em nós é uma calmaria tão maravilhosa que você vai se maravilhar, você vai se alegrar com aquilo que ele tem promovido. Às vezes nós andamos angustiados, é porque nós estamos perturbados com muitas coisas e não queremos nos dobrar diante do Senhor. O salmista, por exemplo, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. O que ele está dizendo é que a partir do momento que há uma disposição para clamar, também há uma ação de Deus para intervir. Há uma ação de Deus ao nosso favor, há uma intervenção de Deus para neutralizar aquilo que está obstruindo a nossa visão. E é isso que Deus sempre vai requerer dos seus filhos, esse posicionamento nosso.
A partir do momento que nós nos posicionar para com Deus, para clamar, Ele também vai se posicionar para agir. Quem está lembrado do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia que aquele homem era cego, Jesus sabia que ele estava à beira do caminho, Jesus sabia que ele precisava de uma cura, de um milagre. Deus, Cristo, ele sabia de tudo isso. Mas o que foi que Jesus ele só parou a partir de um clamor. Quando Bartimeu perguntou o que era que estava acontecendo, alguém disse: Jesus de Nazaré está passando. Logo ele entendeu: é a minha oportunidade, é a minha chance para que eu possa me libertar desta visão, desta cegueira e restaurar a minha visão. Essa é a chance, esse é o momento. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Onde é que está registrado essa passagem? Está em Marcos capítulo 10, o versículo de número 46, você vai encontrar essa passagem. Então Jesus parou. Quando Jesus parou, ele diz assim: traga-o aqui. Então alguém trouxe aquele homem para Jesus. E Jesus ele fez uma outra pergunta. Primeiro ele ordena: traz-o aqui. E segundo ele pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver de novo. Significa dizer que aquele homem anteriormente ele já via. O que Bartimeu está clamando para Jesus é o seguinte: Senhor, pior do que esta cegueira foi a última visão que eu tive. A história diz que Bartimeu era filho de Timeu. Quando ele era jovem, ele viu um soldado romano matar o seu pai. E depois o soldado veio e furou os seus olhos. Essa é a história que diz. Então, pior do que a cegueira foi a última visão que eu tive. E Jesus sabia disso. E Jesus disse: pois então veja. E ele viu, ele voltou a enxergar. E ele gritou, ele clamou, ele se libertou apenas da cegueira, como ele se libertou também daquela última visão que ele teve. Alguém tira a vida do seu próprio pai. Então os discípulos eles clamam: Senhor, importa-nos que nós morramos? Às vezes nós estamos cobrando algo de Deus que não deveríamos cobrar Deus, era algo que nós deveríamos ter feito antes. Porque nós sempre vamos estar naquela ideia de cobrar alguém ou culpar alguém por algo que nós não fizemos, por decisões que tomamos erradas. E quando vem a consequência, nós aí vamos procurar um culpado. E quando na verdade o Senhor está querendo que nós não procuramos culpado. O que o Senhor quer é que nós venhamos olhar para dentro de nós e tomar a decisão certa, fazer a escolha certa, porque depois do milagre vem o discipulado, vem a instrução. Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tímidos? O que Jesus está dizendo assim: aonde é que está a fé de vocês? Então Jesus confronta eles dizendo: a timidez de vocês, a falta de fé de vocês leva vocês a essa condição. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês deveriam, se vocês tivessem fé, vocês mesmos poderiam resolver esse problema. A falta de uma busca, a falta de fé de vocês é que leva vocês até cobrar de mim algo que vocês poderiam ter feito. Porque eles estão dizendo ali: importa, mestre, que nós morramos? Ou seja, tu está vendo nós morrendo e não faz nada? Jesus diz: olha, se vocês de fato tivessem fé e acreditassem em mim, vocês resolveriam essa situação.
vocês teriam um mecanismo suficiente para que vocês pudessem resolver a situação. Mas quando vocês não exercitam a fé que está em vocês, vocês são tímidos, vocês são retraídos, vocês não exercitam a fé de vocês, vocês passam por essa situação. Vocês estão passando por uma situação onde você mesmo poderia resolver. A falta de fé de vocês é que leva vocês a essa situação. É importante ressaltar que essa palavra tímido é justamente a falta de fé que Jesus está falando. Diferente de Apocalipse capítulo 21, verso 8, onde Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Porque às vezes as pessoas confundem o sentido da palavra. Porque quando eles falam que os tímidos não herdarão o reino de Deus, a palavra grega ali é deilos. Ele está falando dos covardes. Os covardes não herdarão. Só estou frisando isso aqui para não confundir. E em Marcos 4, aqui que Jesus está falando, por que vocês são tímidos? Ele está falando de falta de fé. Por que vocês são retraídos? Por que vocês são tão tímidos? Vocês não desenvolvem, vocês não exercitam a fé de vocês. Então, estou trazendo essa explicação para não confundir covarde com falta de fé. Porque lá, tímido em Apocalipse 21, ele está falando, os tímidos ali estão na mesma categoria dos avarentos, dos idólatras, dos fornicadores e assim vai. Só ler o versículo. Então aqui nós temos que ter bastante atenção, que quando Jesus diz, por que vós são tão tímidos? Assim, por que vocês não têm fé? Como é pequena a fé de vocês? Por que vocês não exercitam a fé de vocês? Enquanto em Apocalipse 21, ele está dizendo assim, os covardes, os que recuam, os que têm medo. Medo aqui, no sentido ali, justamente de alguém que não assume para si o chamado, o propósito de Deus. Então se acovardam, eles negam aquilo que eles viram. Então Jesus diz, aquele que nega não serve, o que coloca a mão no arado não serve. Então isso é Apocalipse 21. Essa timidez aqui leva ao que? A covardia, a negar um princípio, um Cristo que ele viu realizando milagre e agora diz assim, não vi, não sei de nada, se acovardou. Essa é a timidez. Só que aqui em Marcos 4 e Mateus 8, timidez ali é a falta de coragem para dizer assim, mas eu te repreendo em nome de Jesus, é acreditar que ele pode fazer. Ou seja, a falta de fé leva a gente a se tornar uma pessoa tímida, ter medo de se expor, de chegar e dizer, em nome de Jesus Cristo, eu vou orar e o milagre vai acontecer. É isso que ele quer. Em nome de Jesus, eu te repreendo, mar. Em nome de Jesus, acalma-te, vento. Por quê? Porque Jesus disse que no nome dele, nós faríamos coisas grandiosas. O que é que está faltando nos dias atuais? É as pessoas a tomar posse dessa condição que o próprio Deus dá, dessa autoridade que Deus dá. E é isso que as pessoas às vezes elas recuam, elas ficam tímidas. Não, se eu falar e não acontecer, vou ficar com vergonha. Se eu falar e se eu profetizar e nada disso acontecer, eu vou ficar mal visto pelas pessoas. Queridos, a fé é um exercício. Busque a Deus na oração. Busque se revestir de Deus. O que é que Paulo diz em Efésios capítulo 6? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Se revirta de Deus.
A própria palavra de Deus diz para o fraco que eu sou forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos nos sentindo fracos, é porque nós estamos nos distanciando de Deus. Quando nós estamos nos tornando pessoas tímidas, é porque nós estamos exercitando o que deveríamos exercitar, porque o Senhor diz: eu vos dou poder e autoridade. Poder para curar os enfermos, autoridade para expulsar os demônios. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão se retraindo, vocês estão deixando de tomar posse daquilo que eu já liberei para vocês, que eu já dei, que eu já dispensei, que eu já liberei. Vocês só precisam se apropriar disso. E a fé de vocês é tão pouca que vocês não estão se apropriando e nem desfrutando do que tem para desfrutar, porque vocês não exercitam a fé. Então é isso. Por que nós nos tornamos pessoas raquíticas, mirradas? Não provamos do que deveríamos provar. Eu estou falando isso de Deus. Porque há uma disposição, não há essa disposição. O que Paulo fala em Efésios capítulo 1? Começa ali do versículo 2 até o 5. Paulo fala de bênçãos extraordinárias. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A falta de fé leva-nos a clamar: Senhor, me abençoa. Senhor, me dá. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tu sabe do que eu preciso. Ele diz: eu tanto sei do que tu precisa, como eu já dispensei. O problema é que você não está indo buscar o que é seu por direito. Porque ele está dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esse Deus é bendito e é Pai. Então, se Deus como Pai, Ele abençoa. Esse Deus como Pai, Ele cuida, Ele zela, Ele preserva, Ele sustenta, Ele dá graça, Ele fortalece. Ele diz assim, que nos abençoou. Ou seja, você já foste abençoado com toda sorte de bênçãos. Há inúmeras bênçãos que existe, que tem. Você é abençoado com todas elas. Agora, onde é que essas bênçãos estão? Elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, o que compete a mim? Se eu sou um homem espiritual, eu vou buscar essas bênçãos. Eu vou me disponibilizar, eu vou me entregar. Eu vou estar disposto a ir buscar essas bênçãos para que eu possa me apropriar. Então, o que é que está dependendo, pastor? O que está dependendo é a disposição de cada um. Por que uns têm mais e outros têm menos? É porque aquele que tem mais se disponibilizou mais, buscou mais, se entregou mais, investiu mais. Quando eu falo de investimento, estou falando de tempo, de oração, de estudo, de busca. E aquele que tem pouco, é porque ele investiu pouco. Ele ora pouco, ele estuda pouco, ele se consagra pouco. Então, Deus, ele é tão justo que ele dá para nós segundo a medida que nós nos disponibilizamos a buscar. Ele nunca vai dar algo a mais se nós não buscarmos. Então, quer receber mais? Busque mais. Quer pregar mais? Estude mais. Quer cantar melhor? Pois estude mais, ensaie mais, ore mais, busque a presença de Deus, busque essa unção poderosa, e assim Deus estará te revestindo mais, e você será uma bênção na mão de Deus. Querido, que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe. Nós estamos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Nós estamos no Facebook,
na página Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Nós estamos no grupo Luz do Mundo no Facebook e nós estamos no YouTube também. Que Deus abençoe. Comente, compartilhe, ajude a divulgar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e você precisa estar conectado para que as vidas se rendam aos pés do Senhor. Compartilhe, comente e mande essa mensagem para mais amigos que estão precisando de uma palavra. Às vezes uma palavra ela muda a vida de uma pessoa. E eu estarei orando pela sua vida, intercedendo pelo seu ministério, para que o Senhor possa estar te dando vitória. Nós nunca vamos alcançar grandes conquistas sem passar pelas lutas, mas passaremos pela luta louvando ao Senhor. Então, que Deus te abençoe de forma maravilhosa e que Ele possa guardar você, sua família e seu ministério, em nome do Senhor Jesus.